A paz do Senhor novamente, capítulo 21 do livro Vinho Novo é Melhor, Helen Mannion, 205. O ministério na África continuava a crescer. Deus me mostrou que preparar os nativos da terra para se tornarem missionários era muito mais barato do que trazer missionários norte-americanos de fora. Enquanto manter um missionário norte-americano requeria várias centenas de dólares por mês, um nativo que já conhecia a língua e os costumes locais podia alcançar seu povo por apenas 35 dólares mensais. Assim, começamos a acrescentar mais e mais evangelistas nativos ao nosso quadro de obreiros e enviá-los para dirigir cruzadas em muitas partes da África. Confesso que achava difícil repousar na cama à noite, pensando nos 344 milhões de habitantes da África, dos quais a maior parte estavam sem Cristo. Agentes comunistas, missionários, maometanos, aos milhares, estavam em franca atividade por todo o continente, espalhando sua literatura e proclamando sua mensagem. Que direito eu tinha de descansar tranquilamente enquanto eles estavam agindo com tanto afã noite e dia? Meu filho Drummond, que fora para os Estados Unidos e decidira consagrar sua vida ao ministério, criou uma organização em Louisville, Kentucky, para o fim específico de sustentar evangelistas nativos, bem como supri-los com bíblias, bicicletas e amplificadores de som. Este era um grande auxílio para nós e, apesar disso, havia muito mais a ser feito. Eu estava muito preocupado com o crescimento espiritual de nossos jovens convertidos. Deus pôs em meu coração a importância de colocar literatura edificante em suas mãos. Então escrevi livros e panfletos e os imprimi aos milhares em nossa própria gráfica. Em 4 meses imprimimos mais de 80 mil exemplares na língua africana e fiz planos para publicar literatura em uma centena de idiomas e dialetos africanos. No meio de toda essa atividade, no entanto, Deus nunca me deixou esquecer que também havia jovens cristãos dependendo de minha atenção no meu próprio lar. Embora Joyce fosse uma maravilhosa cooperadora na educação das crianças, nos princípios cristãos, e eu nada teria conseguido sem ela, eu também tinha minha obrigação de compartilhar. Deus esperava que eu fosse o líder espiritual do meu lar, assim eu sentia constantemente o desafio de destinar bastante do meu tempo e de minha atenção a Joyce e às poucas crianças que ainda estavam em casa, sem deixar de ao mesmo tempo fazer a obra de Deus. Acho que foi a percepção da responsabilidade de me dispor a aceitar a sugestão do Senhor em 1968 para levar minha família numa viagem evangelística através da Europa. Já havíamos feito algumas viagens antes e eu tinha certeza de que isso novamente nos faria bem. Entretanto, eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro necessário a tão dispendioso empreendimento. No entanto, deveria haver uma saída. Joyce se mostrava cada vez mais impaciente e vivia falando em mudar de casa. Bob, ela disse, penso que Deus quer que nos mudemos daqui. Agora que a maior parte das crianças está crescida, não precisamos de uma casa tão grande. Mas para onde nos mudaríamos? Eu gostaria de morar em Helen Mannion. Helen Mannion? O edifício de apartamento de luxo junto ao mar? Sim. Você não gostaria? Acho que sim, mas como conseguiremos recursos para pagar o aluguel? Ela olhou para mim com um ar divertido. Será o homem de fé da África que está falando? Ela caçoou. Ou será que Deus morreu ontem e ninguém me contou? Mas você precisa usar de bom senso. Eu contradisse sem muita energia. Eu estou usando de bom senso, ela insistiu. Acho que Helen Mannion seria um escritório central muito melhor para nosso ministério do que este lugar. E além do mais, Jesus não disse que tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão? Sim, foi isso que ele disse, concordei. Bem, então eu digo que logo estaremos morando em Helen Mannion. Você deve estar maluca, repliquei. Nunca moraremos ali, mas eu digo que moraremos, ela insistiu. Deus me disse. Antes de dormir naquela noite, ponderei mais profundamente sobre o assunto e eu precisava levar Joyce e os meninos naquela viagem à Europa. Nada mais seria capaz de curar aquela impaciência, bem como suas ideias malucas de mudança. Senhor, orei, tu e eu sabemos que esta viagem é financeiramente impossível, mas tu disseste
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. De repente, eu me lembrei que era exatamente essa promessa que Joyce havia crido na conversa comigo aquela tarde. Sorri no escuro e dormi. No dia seguinte, falei aos garotos sobre a viagem à Europa. Todos explodiram, a um só tempo, e já queriam saber quando iríamos, a que distância, se acamparíamos em uma barraca e quando poderíamos começar a arrumar as coisas. Esperem, falei. Como vocês sabem, esta viagem vai custar muito dinheiro e nós só poderemos realizá-la se Deus suprir o necessário. Assim, antes de começar a arrumação, sugiro que oremos ao Senhor. E assim fizemos. Oramos fervorosamente a respeito do assunto durante 2 semanas. Por fim, Deus nos mostrou que a viagem deveria ser uma aventura de fé. Em vez de esperarmos até ter bastante dinheiro, usaríamos o dinheiro que possuíamos e iríamos tão longe quanto Ele nos permitisse. Deveríamos então depender de Deus para suprir o necessário para a parte seguinte da jornada. E a seguinte, até que chegasse a hora de voltarmos para casa, senti que essa seria uma maneira excelente de ensinar aos meninos um pouco mais sobre as alegrias de viver pela fé. Fizemos arranjos para ir primeiro a Londres, daí passaríamos à França. Planejamos visitar muitos países, terminando nossa viagem em Genebra, Suíça e de volta à Cidade do Cabo. E é inverno no norte, adverti Joyce, por isso é possível que tenhamos de ficar em Londres por algum tempo. Mas onde? Joyce perguntou. Precisamos alugar uma casa, não acha? Acho que sim, respondi. Tive uma ideia. Eu ajudo você a arrumar todas as coisas necessárias caso tenhamos de alugar uma casa. Em seguida vou para Londres antes de você e procuro uma casa mobiliada. Você e os meninos vão de navio. A ideia parece boa a Joyce. E assim gastamos os 2 ou 3 dias seguintes embalando as coisas necessárias à viagem. Trate de levar boa quantidade de cobertores, falei a Joyce. Não queremos ninguém apanhando resfriado. Enchemos 17 caixas de papelão com roupa de cama, pratos, talheres, etc. E fizemos planos para que seguissem no mesmo navio em que Joyce e os meninos viajariam. Em poucos dias, tomei um avião para Londres enquanto a família embarcava em um navio que chegaria a Londres 2 semanas depois. E eu havia entrado em contato com alguns cristãos amigos em Londres e lhes comunicado nossos planos. Eles haviam prometido esperar no aeroporto e, de fato, quando desci do avião no ar frio e inverno do aeroporto Heathrow, lá estava um bom irmão com uma caminhonete. Então, Tom, ele disse: espero que goste desta caminhonete. Nossa igreja a está doando a você e a sua família para que usem em sua viagem pela Europa. Sua respiração lançava pequenos jatos de vapor enquanto falava. Agradeci-lhe efusivamente e então fui levado à sua casa para passar ali alguns dias até que os arranjos definitivos fossem feitos. Nas 2 semanas seguintes, orei por direção e andei à procura de casas. Entretanto, por mais que procurasse, não consegui localizar uma casa adequada. Bem, pensei, o inverno não está assim tão rigoroso. Talvez seja melhor esquecer a casa e começar a viagem. Assim guiei a caminhonete rumo a Southampton com o tempo de esperar Joyce e os garotos. Os meninos me viram antes que eu os notasse, desceram a prancha e o coro deram um grito e desandaram a falar freneticamente. Não demorou muito e os levei ao lugar onde a caminhonete estava estacionada. Veja, querida, falei a Joyce. Já conseguimos transporte. Onde você a conseguiu? Joyce quis saber. Esse é um milagre número 1, respondi, tocando-a gentilmente com o cotovelo enquanto ela tremia. É uma dádiva para nós enquanto estivermos na Europa. Louvado seja o Senhor, ela exclamou. Não é espantoso como Deus continua cuidando de nós? Claro que é, sorri. Não há nada impossível, há absolutamente nada, gritei. Então, nem mesmo Helen Mannon é impossível, é? Fiz de conta que não a ouvira e tratei de abrir as portas da caminhonete. Pulamos todos para dentro e saímos à procura do agente do navio para providenciar a armazenagem das nossas 17 caixas de roupas e utensílios até o momento de nossa volta. Expliquei a Joyce que eu havia encontrado dificuldades para alugar uma casa. Talvez o senhor não queira que aluguemos uma casa, Joyce replicou. Não será melhor viajarmos logo? Era isso que eu estava pensando, respondi.
Nossos amigos de Londres, porém, quando souberam de nossos planos, acharam que deveríamos esperar até que a primavera chegasse. Mas nós oramos fervorosamente e, por fim, ajudados pelas ofertas de alguns cultos que realizamos, conseguimos o dinheiro para pagar nossa viagem, para pagar nossa passagem e o transporte marítimo da caminhonete até a França. Deixamos nossas 17 caixas armazenadas e seguimos viagem. Uma vez na França, seguimos viagem e por vários meses aquela caminhonete se transformou em nossa casa ambulante. Quando nos defrontávamos com um frio mais forte, não faltava amigos de coração quente nos oferecendo acomodação confortável para passarmos a noite. Dirigi cultos em muitas igrejas, salas e casas, e muitas pessoas espiritualmente famintas foram salvas, curadas e batizadas no Espírito. Tanto Joyce como os meninos se sentiram plenamente felizes por participarem dos cultos e ajudarem como podiam. O velocímetro ia marcando um número de quilômetros cada vez maior à medida que avançávamos através do maravilhoso inverno da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, sem parar, por terras aparentemente intermináveis. Sempre recebíamos ajuda financeira suficiente para alcançarmos um ponto seguinte. Ao fim do inverno, tínhamos completado o círculo e estávamos rumando de volta já para o oeste, através dos majestosos Alpes suíços, com a chegada a Genebra. Nossa viagem estaria terminada. Eu levaria a caminhonete à Inglaterra e minha família voltaria de volta à África do Sul. Quando nos registramos no Hotel Pascoal, em Genebra, falei a Joyce, vamos ficar aqui para o fim de semana. A viagem foi cansativa e será uma boa oportunidade para você e os pequenos saírem e se divertirem na neve. Assim fizemos. Na segunda-feira de manhã, todos descansados e refeitos, fazíamos os últimos preparativos para deixar o hotel e seguir para o aeroporto. Pouco depois, enquanto esperávamos a hora de partida do avião, Joyce me disse, não se esqueça de retirar nossas caixas da armazenagem e embarcá-las para a cidade do Cabo. Os talheres e pratos vão me fazer falta. E o que você fará até que eles cheguem? Perguntei. Pedirei emprestado, acho. Quanto tempo vai demorar? 2 ou 3 semanas depois que forem embarcados. Já deviam ter sido despachados as 2 semanas. Ainda por cima, é preciso pagar a conta da armazenagem antes de ter o material a bordo. Oh, querido, esqueci isso. Será muito caro. Se multiplicarmos 17 caixas a 35 centavos por dia, a conta deve chegar a várias centenas de dólares. Penso, junte a isso o frete para a África. E onde você vai conseguir todo esse dinheiro? Não faço a menor ideia, admiti, mas Deus sempre chega na hora certa, não chega? Está bem. Ela disse dando-me um beijo de despedida. Daqui a poucas semanas nos vemos em Hellimenion. Hellimenion? Respondi com uma gargalhada. Pensei que você havia esquecido isso. Não temos recurso para morar lá, somos gente pobre, lembra-se? Mas nós temos um Deus rico. Ela replicou com um piscar de olhos. Venham, meninos. Está na hora de embarcar. Beijei-os todos a pressas e em poucos minutos lá estava eles, voando sobre Genebra, rumo à cidade do Cabo. Quando, alguns dias depois, cheguei a Londres, fui imediatamente à companhia de navegação para cuidar da remessa das minhas 17 caixas. Eu não fazia a menor ideia de como ia pagar a conta, mas Deus sabia quão importante era para mim e senti que ele mostraria uma saída. Quando me dirigi ao escritório do agente de viagem e perguntei sobre os volumes armazenados, o jovem funcionário atrás da mesa começou a preencher um formulário. Seu nome, senhor? Assim que mencionei meu nome, ele parou de escrever e seu rosto empalideceu. Alguma coisa errada, senhor? Ele respondeu hesitantemente. Lamento dizer-lhe, mas cometemos um terrível engano. Há 2 semanas despachamos suas caixas para a cidade do Cabo. Elas chegaram lá amanhã. Mas por que fizemos isso sem minha ordem? Perguntei. Não sei. O pobre rapaz só faltava chorar. Foi um engano, sinto muito, mas não sei explicá-lo. Bem, e quem será o responsável financeiro por tudo isso? Perguntei. Quem vai pagar a armazenagem e o frete? Creia-me, senhor, ele replicou. Nossa companhia responderá por tudo. Eu não só compreendo como um engano estúpido como esse pode ter acontecido, mas eu lhe garanto que não lhe vai custar 1 centavo. Espero que o senhor compreenda. De repente compreendi. Senhor, falei baixinho, um milagre. Então disse ao funcionário, moço, quer fazer o favor de me dar por escrito a declaração de que a companhia assume a responsabilidade da conta? Dê-me apenas uma quitação assinada e avise o pessoal do navio para deixar minhas caixas na cidade do Cabo? Sim, senhor. Ele replicou, obviamente aliviado porque eu não me mostrava zangado. Assim que me entregou a quitação, corri para o telefone e liguei para Joyce.
que já estava na cidade do Cabo. Ela ficou surpresa em ouvir a minha voz. Bob, alguma coisa errada? Ela perguntou. Não, está tudo bem, exclamei. E expliquei o que havia acontecido. Assim, tudo o que temos de fazer é ir à companhia de navegação amanhã apanhar nossas caixas, concluí. Não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor, ela gritou. Isso é um milagre. Claro que é, concordei. Bob, ela falou, baixando a voz. Posso fazer uma pergunta? Pode, o que é? Posso autorizar que aquelas caixas sejam enviadas para Haley Mannion? A oportunidade não poderia ter sido melhor. Eu ri entre os dentes e repliquei. Doçura, se você tem fé à altura do aluguel de Helen Mannion, então autorize. Viva! Ela gritou, até que enfim o homem de fé da África reaparece. Rimos até nossa face doer. Quando desliguei o telefone, decidi que era melhor voltar para casa o quanto antes. Depois de alguns dias, recebi várias ofertas de cultos que somaram o suficiente para comprar minha passagem aérea de volta para casa. Assim que desci do avião na cidade do Cabo, telefonei a Joyce e ela veio me buscar no aeroporto. Em questão de minutos, ela chegou e me levou à nossa nova casa e agora também o nosso novo escritório central em Hellimanium 205. Aqui terminamos o capítulo 21.